A língua. É o problema da língua. É a barreira da língua mesmo. Os sotaques em português, a gramática é muito complicado para você. Eu não sabia nada do português. Regularização do meu cadastro. Não saber falar a língua, o choque cultural, a dificuldade de concluir um curso de graduação, de pós ou mesmo um curso de língua portuguesa para estrangeiros. Essas são algumas das dificuldades que muitos intercambistas que estão estudando na UFSJ enfrentam no seu dia a dia. Atualmente, são mais de 100 estudantes de países da América Central, África e da Ásia que fazem parte do programa de estudantes convênio em São João del Rei e nos demais campi da UFSJ, seja em cursos de graduação, de pós-graduação ou no curso de línguas que antecede a entrada na faculdade. Nossa reportagem entrevistou alguns desses alunos e ouviu um pouco das histórias de cada um, das dificuldades encontradas, das surpresas, do choque cultural com a mudança para um país em outro continente. Eu acompanhei bastante sobre a bolsa do mestrado no país exterior. Então, eu busquei informação no site do governo de Timor-Leste, principalmente o Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano, que ofereceu a bolsa em cada ano. Por isso, eu vi que o governo faz cooperação com o Brasil. Primeiro, eu conheci o Brasil por meio de mídia social como Facebook e YouTube, e talvez quando eu era de criança eu conheci o Brasil por meio de futebol, né? Como a Copa do Mundo, né? Primeira dificuldade quando chegar aqui no Brasil, como não conheci como é que chegar até aqui, porque leva muito tempo, né? Chegar no São Paulo, depois para BH e depois a UFSJ ofereceram o ônibus, nós buscamos em BH e depois levam para cá. E também o fuso de horário é 24 horas, aqui é dia, lá é noite. Também uma adaptação leva muito tempo, por quase 5 dias ou até uma semana. A cultura, por questão de adaptação, da convivência e comidas e também os sotaques, né? Faz parte dessa dificuldade da minha experiência aqui. Lá no meu país, como um país novo, também o programa de licenciatura não usa muito tecnologia ainda. Então, quando eu vim para cá, o Brasil a educação já é muito desenvolvida na questão da utilização de tecnologias e inovações. E também a universidade me dá uma oportunidade para observar nas práticas dos estudantes de graduação nos hospitais, mesmo que como estudante de pós-graduação, mas meu orientador me autoriza e acompanha ele, aproveita essa oportunidade então, e quando eu voltarei para o meu país, pode contribuir para o desenvolvimento na área de enfermagem. Na primeira aula tive muita dificuldade, né? Porque por questão de sotaque e por questão de língua também, mas os professores e os colegas me ajudam muito na minha formação. Tenho muita dificuldade na primeira aula, até no primeiro semestre, mas depois passa para o segundo semestre até o final, eu consigo crescer e melhorar mais. O governo do Brasil, principalmente na UFSJ, por meio da SIN, né? Eles têm programa de curso preparatório para os estudantes estrangeiros, mas o horário é que não atende muito, porque eu falo assim, na nossa época, nós chegamos aqui em dezembro de 2023, então nós chegamos aqui, mora em moradia estudantil e aproveita muito, mas naquela época, em época de feriado, então os estudantes que moram na moradia
eles já voltaram para as cidades delas. Então nós não conseguimos sobreviver e comunicar com os nativos. Então o curso de português que é oferecido pela assim só começa em início de março. Então agora estou preparando para voltar a Timor-Leste em breve. Eu fiz a minha faculdade lá no nosso país, graduação em engenharia elétrica também. Eu antes que vim aqui eu pretendo desenvolver o meu conhecimento em área de engenharia elétrica, inclusive no sistema fotovoltaico. Timor-Leste tem muita potência para aplicar sistema fotovoltaico como a energia alternativa no futuro do país. Eu ganhei bolsa do governo de Timor-Leste. Então, uma critéria que o nosso governo nos dá, depois de forma seu estudo, exemplo, na graduação, a graduação ou pós-graduação, você tem que voltar, depois contribuir 2 anos, depois você pode concorrer de novo à bolsa do governo de Timor-Leste, você pode voltar. O Brasil eu escolhi porque país membro da CPLP, né? Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, né? Quando eu cheguei aqui, quando comecei a minha estudo na faculdade, é muito dificulta quando fazer comunicação com os amigos, com os colegas na turma e com os professores também. Então eu estava pensando o que tenho que fazer para falar português, mesmo que eu já sabia gramática em termos teoricamente, mas na prática é muito difícil. Porque falo muito difícil? Porque português, a gramática de português como a nossa língua teto é muito diferente. Exemplo, a língua teto também temos gramática, mas gramática é simples. Agora em português a gramática é muito complicado para você aplicar na sua conversa, né? A comunidade aqui é muito receptiva, então eu não posso falar inclusive para conviver. A vida também aqui é muito bom, até tem injeção de transporte público também, então para mim eu não tenho dificuldade, eu não tenho noção para falar sobre dificuldades. Quando na hora que nós chegamos aqui, primeiro sim, a UFJ colocamos alguns estudantes como tutores para acompanhar nós, para saber as lojas, alguns lugares históricos. Eu acho que no futuro, para melhorar bem preparação à língua portuguesa, porque a língua é um instrumento básico para você entender muita coisa em termos de ciência, né? Se você não entende nada em português, não entende nada em português, então isso é muito dificulta para você participar na aula. Eu cheguei aqui em 2023, fiz um pouquinho da língua, depois comecei o curso mesmo, que começou em 2024. Sou não sei se beneficiário do PECG. Sim. Então, quando eu estava no meu país, eu dava aulas de desenhos e pinturas, porque sou um artista. E um dos meus alunos, ele já tinha ganhado essa bolsa para estudar aqui no Brasil. Então, com o tempo, quando ela chegou aqui, a gente se comunicou ainda e ela me falou mais sobre esse programa e eu fiquei interessado por causa da arte e tudo, e eu animei, eu aproveitei e eu me inscrevi no PECG. É um acordo entre o Brasil e o meu país. Sim, então através da embaixada a gente consegue se inscrever e faz todo o processo direitinho. A UFSJ, na verdade, foi o governo que me colocou aqui, porque eu me lembro que não tinha muitas opções e para nós era meio difícil de
pronunciar esses nomes, porque esses nomes estão em português. Então, quando eles conversam com a gente fica meio confuso. O que é Universidade Federal? Então, eu pedi para eles, vocês podem escolher para mim o melhor lugar para fazer arquitetura. E eles me colocaram aqui. A principal dificuldade que eu enfrentei aqui foi a língua. Porque a gente sabe que se você não consegue se expressar, então não tem como viver. Então era difícil mesmo. Eu até me perdi lá no aeroporto. Eu perdi 3 aviões por causa da língua. Eu achava que aqui, igual no meu país, porque lá a maioria das pessoas falam idiomas diferentes. Então eu tinha essa mentalidade que no Brasil também é a mesma coisa, que além da língua portuguesa, pessoas conseguem falar, quase a maioria das pessoas conseguem falar inglês e outras línguas, mas parece que eu estava enganado. Sim, então a língua foi o principal desafio que eu enfrentei aqui. Sim, foi péssimo mesmo, mas com o tempo eu aprendi e agora tá tudo tranquilo. Um desafio que eu percebi, eu vivi ali na UFSJ, aqui na universidade mesmo, foi lá onde eu estudo. Eu tenho todo mundo que está na minha turma, eles têm entre 17 anos até 20. Eu já tenho 27, então na época eu tinha 25, então ainda tinha essa diferença. Então era difícil fazer amizade, porque quando eu vou conversar com eles, é porque aqui também as pessoas gostam de ficar em grupos mesmo. Então você vai percebendo que os assuntos que eles estão falando, você não consegue se encaixar lá. E porque é algo que eles viviam lá no ensino médio, então é algo recente, então você não consegue contribuir nessas conversas. E a maioria das coisas que eles conversam também tem a ver com a cultura brasileira, o que está acontecendo. E para mim, como um estrangeiro, ainda eu estava me sentindo fora do lugar. Eles falam peixe fora d'água. Sim, eu estava me sentindo assim. Eu estou aqui há 2 anos e meio já e, na verdade, não escolhi o Brasil. É que antes de vir para cá eu ganhava uma bolsa para ir para Portugal e acaba que houve impedimentos e tal e cancelaram essa bolsa. E escolheram inverter a minha bolsa para vir para o Brasil, ganhar uma bolsa para vir estudar aqui na UFCJ. Sobre a UFCJ, quando eu ganhei essa bolsa para vir para o Brasil, acaba que eu fiz umas pesquisas sobre a cidade que eu ia morar agora e fazendo algumas pesquisas sobre a UFCJ também, e é isso. A minha maior dificuldade quando cheguei aqui para estudar é principalmente a linguagem. Eu sempre conheci o português porque estudava numa escola portuguesa, mas eu não conhecia o português do Brasil. Então isso foi a maior dificuldade que eu enfrentei aqui, é a barreira de língua mesmo, tipo o sotaque e o pessoal falando, eu não estou entendendo ninguém me entende também, e é uma bagunça inteira, mas é isso. Acredito que eu vou sair da UFCJ bem preparada e sendo um bom profissional mesmo. E porque já vi também estudantes da UFCJ, estudantes de medicina saindo como muito bons profissionais. Eu acredito que um dia eu também posso ser uma delas. Já faz quase 5 meses que eu estou aqui no Brasil e fiquei sabendo do programa PPLE pelo meu professor de física, o senhor Daniel. E na verdade foi sobre muitos países. Teve o Japão, a Coreia do Sul e o Brasil. E eu escolhi o Brasil porque eu gosto muito da língua portuguesa. Por que eu escolhi o Brasil? Eu gosto muito desse país e também, quando eu era criança, eu gostava de ouvir o Seu Jorge.
Então, fiquei muito curiosa de saber um pouco mais sobre a cultura brasileira. Na verdade, agora estou apaixonada pelo país inteiro. A comida, tudo. Na verdade, não teve tantas dificuldades para mim. Mas quando eu cheguei no aeroporto, eu não sabia nada do português, então foi muito complicado para mim. Mas também eu falo inglês. Isso me ajudou muito e eu consegui fazer algumas coisas para chegar. Na verdade, eu me senti muito bem recebida, porque aqui, especialmente em Minas Gerais, em São João del Rei, tem esse calor, esse amor que a gente compartilha todas as vezes que eles vão encontrar uma pessoa nova. Então, eu me sinto muito bem agora também, porque eu já tenho muitos amigos na faculdade, por causa dos meus professores também. Aqui, todo mundo é muito legal. Sou do Panamá capital e eu fiquei sabendo porque eu tinha uma bolsa de ensino médio de estudos. Então eles me proporcionaram, me apresentaram a oportunidade. Eu escolhi o Brasil porque eu gostei da riqueza cultural e o idioma em si. E o IFCJ é porque eu precisava de uma cidade mais tranquila, mais acessível. Principalmente porque vim sem saber nada do idioma. Sobre São João del Rei, eu não tinha muito conhecimento, mas sobre o Brasil eu conhecia mais bem os bailes, as danças, o carnaval, a culinária do país, principalmente o que não existe no meu país. Eu falaria que a regularização do meu cadastro. Quando eu cheguei, o meu CPF não ativou corretamente, então eu fiquei incomunicada, pelo menos nas primeiras semanas. Eu me senti muito bem recebida. As pessoas que eu conheci eram muito acolhedoras. Eles começaram a me apresentar o português desde o primeiro dia. E os professores aqui na FCJ também fizeram questão de cuidar de cada um de nós. Eu acho que pode ser a dinâmica da aula. Eu gostaria de que, às vezes, pusiéramos mais interatuar com pessoas brasileiras. Eu sou no Brasil há 5 meses já. Eu faço curso da língua portuguesa do programa PECPELIA. Eu conheci esse programa com a minha prima que mora no Porto Alegre. Ele me falou que tem um programa para estudantes no Brasil. Eu fiz minha documentação. Depois eu deixei isso na embaixada do Brasil no Congo. Eles tratam minha documentação e depois consegui vir aqui no Brasil, que meu nome caiu. Eu estou fazendo a língua portuguesa aqui. No primeiro ano eu vou fazer o curso da língua portuguesa, depois eu vou fazer o exame de CEPRAS. E quando eu vou conseguir o exame, vou me mudar para Uberlândia para fazer engenharia, telecomunicações e eletrônica para 5 anos. A principal dificuldade que eu encontrei aqui no Brasil é o problema da língua. Eu falo francês no meu país, é a minha língua oficial. E quando eu cheguei aqui, eu não conheci nada na língua portuguesa e tinha ninguém para me ajudar. E a segunda dificuldade é o sistema de educação, que é muito diferente do meu país. E então a cultura também. A cultura é diferente, não tem as mesmas coisas no meu país, até aqui é diferente daqui no meu país. Eu fui bem recebido aqui no Brasil e também aqui no FCJ. Todo mundo me trata bem, não tem diferença entre amigos. Eles me tratam como brasileiros, mesmo quando eu não conseguia falar muito bem português, eles são lá para prestar atenção, para me escutar, para me mostrar como falar de um jeito bom. Eu jogo basquete, futebol com eles, nós caminhamos. Eu jogo a sinuca, ele me mostrou muitas coisas da cultura brasileira e às vezes eu experimento a comida do Brasil com eles, porque eles querem que eu goste do Brasil também, que eu fico muito bem aqui. Eu sou bem recebido.